Atos capítulo 2, 1 e 4 diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ainda Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, uma profecia do profeta Joel, que diz, do capítulo 2, versículo 28 e 29, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra e por tudo aquilo que aconteceu lá no Pentecoste. E essa igreja é uma igreja pentecostal, que crê nos milagres, crê no mover do teu Espírito Santo, crê na ação dinâmica do Espírito Santo sobre nossas vidas. Te louvamos pela tua igreja, Pai, te agradecemos por aqueles que são batizados com o Espírito Santo, te agradecemos por aqueles que não são ainda, mas vão ser, porque vão buscar. Te agradecemos pela igreja que crê nos dons espirituais. Te agradecemos, ó Pai, porque muitos têm experiências de milagres e curas, mas também com o poder do Espírito Santo. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, meus queridos? Meus queridos, a atuação do Espírito Santo, baseado nesse texto, eu quero falar sobre a atuação do Espírito Santo. Como é importante a igreja não perder a sua essência, como é necessário a igreja realmente entender com profundidade o que aconteceu no Pentecoste. A Bíblia mesmo diz, e Isaías profetizou, derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e as minhas bênçãos sobre os teus descendentes. Deus falando através do profeta Isaías. E através do profeta Joel, ele dizia: acontecerá que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando aconteceu isso lá em Atos, capítulo que foi lido, todo o capítulo 2, Pedro se levantou e dizia: o que está acontecendo foi o que foi profetizado pelo profeta. Sem dúvida, irmãos, o maior acontecimento relacionado ao Espírito Santo é o Pentecoste. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele sempre atuou, desde a criação de todas as coisas, o Espírito já pairava sobre as águas, e o Espírito Santo sempre houve manifestação. No Velho Testamento, você vai ver que a atuação do Espírito Santo era um pouco esporádica e bem pontual sobre a vida de alguém que era escolhido por Deus para realizar um feito, para realizar um trabalho, para realizar uma liderança, seja em Israel ou enfim. Porém, nós sabemos que o agir do Espírito Santo, ele está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas é claro que de forma mais atuante, de uma forma profunda, de uma forma completa, aconteceu no dia do Pentecoste, onde o próprio Jesus diz: ficai em Jerusalém até que sejais ali cheios do Espírito, até que possa descer, vai descer do alto o poder do Espírito Santo. E assim, meus queridos, os discípulos estavam reunidos, confiando na promessa, e a atuação do Espírito Santo foi tremenda sobre a vida dos discípulos. E eu louvo a Deus porque aquilo que aconteceu
lá no Pentecoste, não foi só para o Pentecoste, lá o início, que iniciou-se. O Pentecoste, ele continua sendo tão atual como aquele dia que os discípulos se reuniram e ali estavam esperando. É claro que quando Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém, Jesus falou para mais ou menos 500 pessoas. E quem sabe as 500 foram para o cenáculo esperar o poder do Espírito Santo. Os dias foram passando e quando chegou no dia que houve a descida, que houve a manifestação profunda do poder do Espírito Santo, 380 mais ou menos já tinham desanimado e ido embora, e o poder veio sobre 120 e os outros perderam a bênção. Por isso que eu quero dizer, querido, não perca a bênção, não perca aquilo que Deus tem para você. Deus prometeu para 500 que estavam ali, Deus falou com 500, mas eles foram desanimando, porque o dia foi passando e não acontecia nada, e eles foram desanimando. A minha muitas vezes preocupação é que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é real, a palavra de Deus é profunda. Nós cremos na palavra, mas muitas vezes muitos vão desanimando, ainda mesmo crendo, mas perde a bênção, porque desanimam, porque não vêm, porque deixam de orar, porque deixam de buscar, porque deixam até de crer. Nós vemos que aqui, quando Jesus disse: olha, ficai lá em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Infelizmente 380 não foram revestidos de poder, mas eu quero dizer, não perca a tua bênção, creia nas promessas do Senhor. A atuação do Espírito Santo foi tremenda em todo o livro do Atos dos Apóstolos. Se você ler o Atos dos Apóstolos do capítulo 1 ao 29, nós vamos 29, nós cremos que sem dúvida a manifestação do poder é tremenda sobre nossas vidas. O Atos dos Apóstolos, de capítulo a capítulo, nós vamos ver a atuação de forma profunda do Espírito Santo, de maneira que realmente nós somos tremendamente tocados por Deus. Atos tem 28 capítulos, 29 é a igreja. Nós somos a igreja do capítulo 29, aonde o Atos, ele não tem um ponto final, porque a atuação do Espírito Santo, ele continua, e que cada capítulo possa continuar sendo escrita agora pela igreja, porque a igreja primitiva, ela atuou, foi escrito os capítulos de tudo aquilo que acontecia, e nós vemos de capítulo a capítulo de Atos dos Apóstolos, manifestação sobrenatural de Deus na vida dos discípulos, na igreja que nasceu, na igreja atuante, aonde os apóstolos chegavam, maravilhas extraordinárias aconteciam e coisas tremendas aconteciam. Mas Atos não está selado nos seus capítulos que foram escritos daquilo que aconteceu na igreja, porque a igreja, ela continuou atuando, e ela está atuando até hoje, em nome de Jesus, esperando a volta de Cristo, esperando Jesus. Atos dos Apóstolos é um livro que pulsa a vida e a ação e a operação do Espírito Santo na vida dos crentes. Nós vamos lendo Atos dos Apóstolos e vamos ficando entusiasmado, motivado, mobilizado a também ver isso acontecer na nossa igreja, na nossa vida, nas nossas individualidades. Neste livro, por exemplo, de Atos, nós encontramos registros impressionantes de como o Espírito Santo usou instrumentos, ou usou pessoas das mais improváveis, pessoas que ninguém dava nada, mas o Espírito Santo entrou nessas pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo, começando com o apóstolo Pedro, que havia negado a Jesus, que disse: olha, eu vou pescar, chega, eu estou desanimado. Mas ele foi cheio do Espírito Santo, e ele se levantou
quando o pessoal estava criticando, zombando, o falar em línguas. O que é isso? Esse povo está bêbado, esse povo, o que está acontecendo? Ele se levanta e prega um sermão, uma palavra ungida, e mais ou quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, pessoas improváveis, mas quando são dominadas, são cheias do Espírito Santo, passam a ter testemunhos vibrantes, passam a ter caráter ilibado, passam a superar todos os obstáculos, passam a viver vidas realmente cheias do Espírito Santo. Meus queridos, não tem obstáculo, não tem circunstância, não tem luta, não tem problema que venha parar um crente cheio do Espírito Santo, que teve experiência com o Espírito Santo. Os resultados são tremendos. A igreja, ela nasceu no poder, ela nasceu no fogo, e por isso que Pedro se levantou e disse: o que está acontecendo foi o que Joel profetizou, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo. E Pedro se levanta e diz: e essa experiência não é só para os que estão aqui, mas é para os vossos filhos, é para as vossas filhas, é para todos quanto Deus chamar, em qualquer época de século, de ano, todos que Deus chamar antes da sua volta. Todos precisam ter a experiência com o Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos, nós verificamos de maneira contundente, os atos dos apóstolos eram atos que eles fizeram porque foi dirigido, impulsionado, movido pelo Espírito Santo. A bem da verdade que atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Este livro, ele não possui um fim, pois está à espera de novos capítulos a serem acrescentados no ritmo e na medida em que o povo de Deus deixar o Espírito Santo comandar a sua vida. Você vai ter experiência para escrever alguma coisa a mais, porque através da ação do Espírito Santo, nós vemos a operação extraordinária de Deus na igreja. A própria história da Assembleia de Deus em solo brasileiro é um dos capítulos mais impressionantes do mover do Espírito Santo na vida dos pioneiros e na vida daqueles que se convertiam. A própria história da Assembleia de Deus em Santa Catarina e aqui em Blumenau realmente, sem dúvida, a operação do Espírito Santo de forma extraordinária na vida dos nossos irmãos. Mas nós vamos ficar de braços cruzados, apenas de história? Vamos viver apenas com aquilo que aconteceu em Atos no começo da igreja? Vamos viver apenas das lembranças daquilo que os nossos pais contam ou contaram que aconteceu nos primórdios da igreja? Não, meus queridos, a igreja é atuante, a igreja é viva, o Espírito Santo é o Senhor dessa igreja, Ele é o dono dessa igreja. O Espírito Santo, Ele precisa ter total liberdade para agir em nossos corações, para agir em nossa vida. Aproximadamente 900 anos antes do derramamento do Espírito Santo lá no cenáculo, no dia do Pentecoste, o profeta Joel, ele profetiza, e agora Pedro vai confirmando. Os discípulos, com mais aquele grupo que estava ali, eles foram cheios não só do poder, mas uma da manifestação desse poder é o falar em línguas. E isso, a igreja não pode perder essa essência. Tem pessoas que não acreditam mais no falar em línguas, tem pessoas que até pensam que até pode falar, mas estão pensando que essa promessa não é para si, porque até buscaram, até muitas vezes foi feita oração, vieram à frente, não receberam nada e desistiram. Meus queridos, essa bênção
é para quem persevera. Jesus disse aos discípulos: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas até os confins da terra, e falarão em línguas. Em todo o livro do Atos dos Apóstolos, nós vimos o Espírito Santo atuando de forma profunda na vida da igreja, e não pode ser diferente hoje na igreja atual. Passou praticamente 2000 anos, mas a igreja de Jesus, a igreja tem dono. O Espírito Santo é o Senhor absoluto também para atuar na igreja. É o Espírito Santo que dirige, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que trabalha. O Espírito Santo orientou Pedro, tanto naquela mensagem que ele pregou, mas em outros episódios também. E até mesmo chegou um momento que Pedro estava confuso com se pregasse, se ele deveria pregar somente para os judeus ou para os não judeus, e teve uma experiência muito pessoal. Ele teve uma visão com animais imundos, que ele, quando ele estava lá em Jope, que ele precisava realmente ir à casa de Cornélio, mas Cornélio era uma pessoa que não tinha nada a ver com o judaísmo, e ele estava agora em dúvida, porque ele pensava que a bênção era só para aquele grupo do judaísmo, mas o Espírito Santo veio para quebrar as paredes de separação. E o Espírito Santo veio para dizer que a atuação do Espírito Santo é para todas as raças, todas as línguas, todos os povos, todas as pessoas. O Espírito Santo é para você, irmãos. Não existe uma classe especial, não existe, não. A promessa do Espírito Santo era somente para os discípulos. Não. Quando Pedro estava com dúvida, o Espírito Santo deixou bem claro e disse: apronta-te e vá lá na casa de Cornélio. O fator mais real na igreja primitiva é que em 30 anos de evangelizações e missões, porque eles davam liberdade ao Espírito Santo, o evangelho alcançou os mais importantes centros urbanos daquela época, em diversas regiões do mundo. Os missionários, os obreiros, todos os crentes precisam realmente ter experiência com o Espírito Santo em suas vidas, para que todos possam testemunhar, falar, pregar, fazer algo sobre o poder do Espírito Santo. E assim o Espírito Santo convence. É o Espírito Santo que trabalha no coração das pessoas. O Espírito Santo, ele conhece. O Espírito Santo vê todas as coisas. Ele conhece o ontem, ele conhece o hoje, ele conhece o amanhã. Ele tem a agenda e tem todas as estratégias para realmente agir na vida daqueles que dão liberdade. E eu quero dizer, você precisa dar liberdade para o Espírito Santo atuar na tua vida. Ele quer agir na tua vida de forma total, abrangente. Meu querido, não limite o poder de Deus, não limite aquilo que Deus quer realizar na tua vida. O Espírito Santo é o mesmo, o poder é o mesmo que desceu no dia do Pentecoste. Se desceu lá, ele desce aqui também, porque a igreja é a mesma. A igreja está servindo ao Senhor com alegria. Quem sabe nós não temos muitas vezes aquela perseverança ou aquela busca incessante que os apóstolos tiveram, mas quem busca vai encontrar, quem bate a porta vai abrir, quem pede vai receber. O Espírito Santo agiu na vida de Pedro, o Espírito Santo agiu na vida de Filipe, o Espírito Santo agiu na vida de Barnabé, o Espírito Santo agiu na vida de Paulo, o Espírito Santo agiu na vida de muitas pessoas. E o Espírito Santo que agiu em Paulo, que agiu na vida de Barnabé, de Pedro, de Silas e muitos outros, ele quer agir na tua vida.
porque o tempo de Paulo passou, o tempo de Pedro passou, o tempo de Barnabé passou. Hoje é o meu tempo, é o teu tempo. O Espírito Santo agiu na vida dos nossos pais, o Espírito Santo agiu na vida dos nossos primeiros crentes nessa cidade e no nosso estado ou no nosso país. Agiu de maneira profunda e milagres extraordinários aconteceram neles e através da vida deles, mas eles já estão na glória, e a bandeira, o mastro, foi colocado nas nossas mãos, e nós não podemos deixar cair. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo venha ter liberdade para agir em nossa vida. Meu irmão, meu querido, que o Espírito Santo venha ter liberdade para agir na tua vida de forma total. Exatamente, o livro de Atos dos Apóstolos é a expressão de vidas cheias do Espírito Santo, mas tem que ser conosco também a nossa vida, o nosso andar, aonde nós vamos, aonde trabalhamos, aonde moramos. As pessoas têm que ver que há algo profundo dentro da nossa vida, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa agir com plenitude na nossa vida. Eu já disse e repito, não limite o poder do Espírito Santo. Verificamos diversas vezes que o Espírito Santo quer atuar, mas muitas vezes ele não encontra liberdade no coração, ele não encontra liberdade nas mentes das pessoas, e muitas vezes as pessoas estão tão ocupadas com tantas outras coisas, ou estão desapercebidas, ou estão realmente tão ligadas com outras coisas, que não estão entendendo que o Espírito Santo quer descer sobre você e atuar na tua vida. Você precisa ter uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que Barnabé foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que outras pessoas foram cheias do Espírito Santo. Jamais haverá o derramar dessa plenitude se você não render-se e não permitir a atuação total do Espírito Santo. Mas em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo atuar na tua vida, dê liberdade ao Espírito Santo, e você vai ter também as mesmas experiências que você vai ver registrados nos capítulos de Atos dos Apóstolos, porque o que está registrado em Atos dos Apóstolos é apenas experiências que eles tiveram, mas você pode também ter as mesmas experiências. Creia, busque, e você vai realmente ter essa experiência. Meus queridos irmãos, a atuação do Espírito Santo precisa ser real e profunda em nossos dias, nos dias que estamos vivendo, dias complicados, dias difíceis, e esses dias complicados e difíceis, nós precisamos ter experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio e não atuou somente lá no cenáculo, ele vem também hoje e quer atuar na tua vida, quer atuar na tua casa. Meu querido irmão, o Espírito Santo não veio somente para os 12 apóstolos, não veio só para aqueles 120 que ali estava. Eu repito, não existe um povo especial, não existe uma casta sagrada ou superior. O Espírito Santo não é possessão de um grupo, de uma igreja ou apenas do apóstolo. O Espírito Santo foi derramado para todos e é derramado sobre a tua vida. Se você buscar, você vai ter experiência com o Pentecoste, com o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para atuar na vida de todos os crentes que realmente têm anseio, que têm desejo, que a tua alma esteja anelante, que você possa dizer: a minha alma anela por ti, e aquele que busca vai receber. O que precisa é você ter essa sede, é você não se conformar, é você não se acomodar com aquilo que já aconteceu. Quem sabe você já teve profundas e boas experiências com o Espírito Santo. Tudo isso tem valor e realmente experiências que contam e que trazem, quem sabe, boas lembranças. Mas você não pode ficar só das lembranças daquilo que você já foi, daquilo que aconteceu na tua vida, do dia que você aceitou Jesus, da liberdade, de coisas extraordinárias que já aconteceram na tua vida. Tudo isso é muito bom, mas em nome de Jesus, você não pode ficar acomodado.
Você não pode se conformar com aquilo que já aconteceu. Deus tem muito mais para você. O Espírito Santo tem muito mais para dar para você. O Espírito Santo quer agir na tua vida de maneira profunda. Quem sabe você está a dizer: mas eu não mereço, isso não é para mim. Meu querido irmão, ninguém é cheio do Espírito Santo por merecimento. Nós não merecemos nada, é pura graça, é pura misericórdia, é pura bondade do Senhor. O Espírito Santo, ele vem para trazer liberdade às pessoas. O Espírito Santo, ele vem para realmente agir, operar e levar o crente a ser mais atuante, o crente a ser mais adorador, o crente a ser mais fiel, o crente a ser mais temente, porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que trabalha, é o Espírito Santo que age. Então, meu querido, deixa ele agir na tua vida. Aleluia. Meus queridos, eu quero dizer que nós precisamos dizer, como o salmista dizia: a minha alma clama por ti, ó Senhor. Assim como a corça brama pelas correntes das águas, a minha alma suplica por ti. Suplique pelo Espírito Santo. Irmãos, chegou o momento de o Espírito Santo atuar na tua vida. Deixa o Espírito Santo atuar na tua vida. Ninguém vai longe, ninguém conseguirá ter experiências profundas na sua vida de fé, se não der liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo, que desceu no dia do Pentecoste, e fez um reboliço na vida daqueles homens, aqueles 120, que estavam ainda perseverantes, mas estavam ali mas em obediência à promessa, mas ainda estavam confusos com respeito a Jesus, com respeito ao Evangelho, com respeito a como pregar, se eles já estavam sendo caluniados e oprimidos e perseguidos. Mas o Espírito Santo veio, e quando eles veio, irmãos, eles saíram com poder, com ousadia, com intrepidez, e o mundo de então foi abalado, e eles começaram a chegar nas cidades, e aquelas cidades, teve alguém que disse, aqueles que estão colocando as cidades de cabeça para baixo chegaram até nós. Chegaram porque onde eles chegavam com a mensagem viva, com a mensagem poderosa, com a mensagem de uma vida cheia do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo vem, ele quer descer sobre a sua vida, para que o teu testemunho seja mais vibrante, para que as tuas palavras sejam mais quente, calorosa, para atingir o coração das pessoas, para que as pessoas, quando ouvir falar do Evangelho, venham aceitar a Cristo, porque não é apenas a tua palavra, mas é a atuação do Espírito Santo através das tuas palavras. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo não pode ser subestimado. Ele sempre está no controle de todas as coisas. Não subestime o poder do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a chave para as grandes conquistas. O Espírito Santo é a chave para mudar a tua vida. O Espírito Santo é a chave para abrir as portas para os dons espirituais, para ministérios de curas e outras coisas. O Espírito Santo é a chave para que a tua vida venha a ser mais atuante, para que você venha a ser um crente mais fervoroso, mais animado, mais motivado. O Espírito Santo é muito mais do que uma força. Alguém diz que o Espírito Santo é uma força, é muito mais do que uma força. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é poder de Deus, ele é uma pessoa com todo o poder, é ele que nos guia em toda a verdade, é ele que esclarece. Ficar sem a atuação do Espírito Santo é viver uma vida de tragédia. Davi, mesmo pecando como ele pecou, e foi terrivelmente destruído na sua vida de rei, na sua vida com Deus. Ele foi realmente, ele pecou, e ele foi realmente uma
o pecado dele trouxe consequências à família, ao reino, e foi algo terrível. Mas no meio do pecado, no meio da tragédia espiritual que aconteceu, ele clamou e disse: Senhor. Em outras palavras, ele disse: pode tirar o meu reino, pode tirar a minha riqueza, pode tirar tudo, só não retire de mim o teu Espírito Santo, porque ninguém vai longe sem o Espírito Santo. Davi teve a sensibilidade para perceber que seria um mal muito pior do que o mal que ele havia praticado. E ele então suplicou com toda a sua alma, ele suplicou com todas as suas forças: não retires de mim o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu irmão, não dê nenhum passo sem a presença do Espírito Santo. Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa infeliz. Meu querido irmão, tenha experiência com o Espírito Santo e não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito sensível. Davi percebeu que o Espírito Santo tinha uma atuação fundamental, de importância na sua vida. E o Espírito Santo é assim, ele tem uma atuação fundamental na vida da igreja. O Espírito Santo traz vida, traz alegria. Meu querido irmão, o Espírito Santo é o selo da nossa garantia. O Espírito Santo transmite o caráter de Deus, a presença de Deus, transmite a Cristo, o nosso Salvador, de forma mais clara em nossa vida. É o Espírito Santo que fortalece o homem interior, é o Espírito Santo que traz renovação, é o Espírito Santo que traz esperança, é o Espírito Santo que traz consolo, é o Espírito Santo que nos dá segurança, é o Espírito Santo que nos enche de poder, é o Espírito Santo que derrama a graça do céu sobre a nossa vida. O Espírito Santo é que faz com que a nossa fé que fique mais forte. A nossa vida de fé, o desenvolvimento espiritual depende da nossa comunhão com o querido Espírito Santo. E eu quero dizer para você, o Espírito Santo é mais real do que você está vivendo. O Espírito Santo é mais real do que essa pessoa que está ao teu lado. Você está sentindo que tem alguém do teu lado? Você está perto de alguém? Toque nele, toque nele. Toque nele. Tem alguém aí, né? O Espírito Santo é mais real do que essa pessoa que está ao teu lado. Porque o Espírito Santo, ele quer estar dentro de você. Que você possa ter comunhão com o querido Espírito Santo. Que você possa sentir a presença do Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente sermos cheios do Espírito Santo até transbordar. A chave para o crescimento da igreja, a chave para o crescimento da tua vida espiritual, a chave para um avivamento espiritual na tua casa, na tua família, é a presença do Espírito Santo. A chave para a igreja ser uma igreja relevante, atuante, é a atuação do Espírito Santo na nossa vida, nos nossos cultos, nas nossas pregações, nos nossos louvores, nos hinos, naquilo que fazemos, ao tocar, ao cantar, que possamos fazer isso na direção do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa ter liberdade para agir na tua casa, na tua vida. Oh, meu querido irmão, o Espírito Santo é que vai dar um novo norte, uma nova direção na tua vida. Se você menosprezar, se você ignorar, se você extinguir o Espírito Santo, a sua vida sempre será vazia, seca, inexpressível, inerte. Será uma tragédia espiritual se você não der liberdade ao Espírito Santo.
sem a ajuda diária do Espírito Santo em nossa vida, nós seremos fracassados, envergonhados em todo momento. É o Espírito Santo que nos dá vigor. O Espírito Santo, Ele quer atuar na tua vida. E eu termino dizendo, que você possa orar, Espírito Santo, precisamos de Ti, venha sobre minha vida. Não basta você falar do Espírito Santo, não basta você contar experiências que teve com o Espírito Santo há tempos atrás. Tudo isso é muito bom, mas você precisa experimentar agora. Que há já algo novo do Espírito Santo na tua vida. Você precisa ser cheio do Espírito Santo agora. Em um mundo atribulado, em um mundo confuso como o nosso, nós precisamos urgentemente da operação, da ação do Espírito Santo, nos impulsionando, nos guiando, nos convencendo, nos ensinando, nos orientando, nos ajudando na nossa caminhada do dia a dia. Meus queridos irmãos, Deus não nos impôs a viver de gotas míseras, esporádicas do seu Espírito Santo, mas a Bíblia recomenda, a Bíblia diz, o Espírito Santo diz, e o próprio Deus diz: enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. O poder e a presença do Espírito Santo ocorre quando as pessoas ficam insatisfeitas com o que são e com aquilo que estão sentindo. Mas quando você não está conformado, diz: eu preciso mais, eu preciso mais. Eu preciso mais de Ti, Espírito Santo. E o Espírito Santo vai descer, e você vai ter novas experiências, e você vai ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é muito real, e Ele está aqui nessa noite. Não entristeça o Espírito Santo, mas seja cheio do Espírito Santo. Não podemos ficar gastando tempos com banalidades, não podemos ficar gastando tempo com futilidades, não podemos ficar gastando tempo com conversas inúteis, ou brincando de ser crentes. Mas em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Nenhum crente deve ficar satisfeito com nada menos do que ser cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar a presença do Espírito Santo o tempo todo, todo o tempo. Busque o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, e você vai ter experiências que você nunca teve. E você daí não vai ficar apenas satisfeito ou apenas na tua mente com experiências dos teus pais ou de crentes idos, mas você vai dizer: agora não é porque ele falou, é porque agora eu também tenho essa experiência, eu sinto essa experiência. Coloque-se em pé, meus queridos. Eu termino dizendo que o Espírito Santo deve ser a sua busca incessante. O Espírito Santo deve ser o seu alvo. O Espírito Santo deve ser a sua meta. O Espírito Santo tem que ser a sua paixão. Sempre que você dobrar o joelho para orar, sempre que você estiver orando, que você possa dizer: Espírito Santo, venha sobre minha vida. Eu preciso ser cheio de Ti, Espírito Santo. Mas Ele é tão sensível, pastor Aguiar, que Ele só enche quem busca, quem pede. Porque Ele não se intromete, Ele está ali. O Espírito Santo só é derramado sobre os sedentos. Aqueles que acham que já têm, que já são, vão continuar uma vida seca, vazia, inexpressível. Mas quando você clamar com sinceridade em teu coração, e a tua vida palpitar por querer uma experiência com o Espírito Santo, então a sua alma será saciada, a tua vida será cheia da presença gloriosa do Espírito Santo, e você vai viver o sobrenatural, você vai viver algo, não só que as pessoas falavam que acontecia, mas você vai viver esse sobrenatural na tua vida. É tempo de vivermos cheios do Espírito Santo.
A experiência do Pentecoste não foi só para aqueles 120. Mas que você possa ter a perseverança igual daqueles 120. Porque 380 mais ou menos foram embora. Mas quem ficou foi cheio. Quem ficou foi cheio. Quem ficou buscando foi cheio. Aleluia. Foi cheio. Essa experiência é para você, irmão. Essa experiência é para você. Essa experiência é para você, meu querido irmão. Não se conforme com tudo aquilo que já aconteceu. E não viva uma vida rasa espiritualmente. Mergulhe no oceano do Espírito. Deus não quer apenas que você viva de gotas. E Deus não tem gotas, Ele tem um oceano de bênção para você. Seja cheio do Espírito Santo. Pentecoste tem que ser vivido todo dia. O mundo cristão comemora hoje o Pentecoste, mas que todo dia seja Pentecoste na tua vida. Que todo dia você venha viver um Pentecoste. Ah, irmãos, aí ninguém vai te segurar. Não só você, ninguém segura uma igreja cheia do Pentecoste, cheia do poder do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Aí na galeria, seja cheio do Espírito Santo. Aí atrás, seja cheio do Espírito Santo. Aqui nesse corredor, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Aqui na banda, seja cheio do Espírito Santo. Toque esse instrumento cheio do Espírito Santo. Coral cante cheio do Espírito Santo. Grupo de louvores louve cheio do Espírito Santo. Nesse corredor cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Churrica, Maralexandre, Ricamai.